E eu trouxe uma parte mais específica que quem assistiu a aula gratuita acompanhou, tá? Então vai repetir algumas coisas aqui. Acho que a Marimar estava na aula gratuita, né? Enfim, tinha mais alguém, acho que a Thaís ou Thaís estavam aí, estavam na aula gratuita, mas eu vou fazer de uma forma um pouco mais rapidinha, tá? Igual qualquer coisa que vocês quiserem aprofundar, me perguntem, tá? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre a anemia ferropriva. E depois, no final, eu falo algumas características também gerais de anemias de uma forma geral, tá? Em relação aos marcadores, tá? Então, para a gente entender anemia ferropriva, a gente precisa... E os marcadores, né, que são usados, porque a gente não usa só hemograma, né? A gente usa hemograma para identificar anemia ferropriva, mas para avaliação de deficiência inicial de ferro, o hemograma não vai mostrar essa alteração. A gente precisa entender todo o metabolismo do ferro, que eu vou passar de forma mais rápida, tá? Para a gente entender como que se dá esse processo, né, de evolução da anemia, né? Então, a gente tem duas formas disponíveis de ferro, forma do ferro M, que está ligada à hemoglobina, né, que a gente chama de forma ferrosa, é o ferro 2+, né? Está ligado lá à mioglobina, hemoglobina, que são proteínas que a gente vai ter em alimentos de origem animal, né? E a gente vai ter esse ferro M, que está ligado à hemoglobina, sendo mais biodisponível, ou seja, a gente absorve melhor esse tipo de ferro, né? O ferro não M, a gente vai ter em alimentos de origem vegetal, e ele está na forma férrica, o ferro 3+, né? E ele, para ser absorvido, ele precisa ser reduzido para ferro 2+, né? Ele está com 3 elétrons a menos, por isso que ele está com a carga positiva, e aí ele precisa receber um elétron a mais para ficar com 2 cargas positivas a mais só, né? Para ser absorvido. E aí, na forma férrica, ele é menos biodisponível e não é tão fácil assim a gente ter essa absorção legal desse tipo de ferro, a não ser que eu tenha uma ajuda aí, né, para esse processo de redução desse ferro. Quando eu falo de redução, é essa mudança, né, do ferro férrico, ferro 3+, para o ferro 2+, tá? Não é redução de quantidade, tá, pessoal? É uma reação química aqui, né? E aí, esse ferro, né, só para lembrar, o ferro M é o que está ligado no grupo M, então vocês têm aí a célula vermelha do sangue, a estrutura da proteína hemoglobina, que está no interior dessas células, né, que a gente falou antes, que é um parâmetro lá do hemograma, né, e vocês têm no interior o grupo M, que é esse anel que tem no interior, ali em verdinho, um átomo de ferro, né? Então, esse ferro é importante para a formação desse grupo M, que é importante para a formação da hemoglobina, né? Então, vai interferir na formação. E ele é melhor absorvido quando ele está na forma de grupo M, né? Que a gente chama de ferro M por causa disso, tá? O ferro não M não está associado a nenhum grupo M, está na forma de íon livre, né? E aí, como é que se dá o processo de absorção, pessoal? Lá no intestino, aqui eu precisaria muito de um. Deixa eu fazer uma coisa aqui, pessoal. Deixa eu ver. Vocês estão vendo na tela cheia igual? Sim, né? Vocês estão vendo na tela cheia igual. Eu queria muito um cursor aqui que me ajudasse a indicar onde estão as coisas, né? Porque senão vocês ficam perdidos no entendimento, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Mas é isso aí, né? Ele não tem.
Pelo menos eu não sei onde fica essa ferramenta, mas vamos lá, não vou ficar perdendo tempo com isso aqui, né? Vocês têm a representação aí no quadrado ali dentro, né, de um enterócito, uma célula que tem as bordas em escova ali em cima, né? De um lado vocês têm o lúmen intestinal, tá identificado ali em uma cor mais clarinha, e vocês têm ali a célula que é a célula que são as células que revestem o intestino, né? Aí vocês têm a representação do M ali, que seria então o ferro M. Esse ferro M é transportado por um transportador específico, né? E ele é absorvido para o interior dessa célula na sua forma integral, né? Eu não tenho nenhum tipo de modificação daquele grupo M, é o grupo M inteiro com o ferro que vai ser absorvido, e ele tem um transportador específico, tá? O que muda em relação ao ferro não M? Vocês têm ali o ferro 3+, né, no lúmen intestinal, e esse ferro precisa ser convertido por uma enzima que se chama citocromo B, que fica no lúmen intestinal, lá na borda em escova, ele vai ser convertido em ferro 2+. E ele só vai ser absorvido na forma de ferro 2+, né? E na forma ferrosa, né? Ele não é absorvido na forma férrica. Então, é essa diferença que a gente tem, né? Por isso que esse ferro, o ferro na forma férrica é mais difícil de ser absorvido, né? E ele está presente principalmente em alimentos de origem vegetal. A vitamina C é essencial para esse processo, né? Importante para esse processo de conversão, de redução do ferro 3+ para ferro 2+. Então, ter vitamina C ajuda, né? E vocês têm depois de absorver, o ferro 2+, digamos que estaria pronto, né? O ferro ferroso está pronto, foi absorvido na sua forma ideal, digamos assim, ele vai ter os seus destinos ali dentro da célula, depois eu vou explicar. A forma M, aí dentro da célula que a gente vai ter a separação do grupo M, o ferro do grupo M, né? E aí esse ferro já vai estar na forma ideal, digamos assim. Esse ferro tem destinos possíveis aqui, né? Então, nessa célula, no interócito, ele pode ser usado para produção de proteínas que tem ferro, né? Por exemplo, a gente tem a cadeia de transporte de elétrons. Quem teve aula de bioquímica agora vai surtar, né? A professora falando de cadeia de transporte de elétrons na aula de exames laboratoriais. Mas a cadeia de transporte de elétrons, ela vai ter proteínas, né? Complexos lá, complexo 1, 2, 3, 4, que tem ferro nessas proteínas. Então, a célula pode usar esse ferro para compor essas proteínas, né? Ou ela pode armazenar esse ferro na ferritina, né? Então, vocês têm ali uma estrutura arredondadinha, com bolinhas laranjas e azulzinho no meio, né? Então, seria a representação da ferritina, que é a proteína que armazena, ela é redondinha, assim, armazena no seu interior esse ferro, para esse ferro não ficar na sua forma livre, porque o ferro na forma livre é muito reativo, né? Ele pode reagir com várias moléculas, então, para que ele não fique reagindo, ele é guardado no interior da ferritina e fica armazenado, né? Que é a forma de armazenamento. E se esse ferro estiver, digamos, né, não for usado nessas duas opções, ele vai ser transportado para fora dessa célula, desse interócito, para a corrente sanguínea, né? Através de um transportador que vocês têm ali embaixo, que é a ferroportina, que é um transportador azul, né? E aí esse ferro vai chegar na sua forma 2+ na corrente sanguínea, mas para ser transportado, ele tem que ser convertido na sua forma de 3+, né? E a gente tem tem duas opções, né, de transporte. Vocês têm esse negócio aqui tá ruim de tá tampando aqui a parte que eu tenho que falar para vocês agora, mas a gente tem duas proteínas, né? A ceruloplasmina, né, que pode fazer essa conversão na circulação, e a efestina, que é uma proteína que está no enterócito, né, na parte externa ali. E aí vai ter essa conversão de qualquer forma em ferro 3+, e esse ferro 3+ é que vai se ligar na transferrina, que é a proteína que faz o transporte, né? Então, a transferrina vai transportar esse ferro no sangue para as células que precisam desse ferro, né? Por exemplo, lá na medula óssea, ou para qualquer outra célula de qualquer tecido. E a gente tem uma regulação importante da absorção de ferro,
que é feita por uma proteína, eles chamam de hormônio, né? Que é a epsidina. A epsidina é produzida pelo fígado e ela regula a ferroportina. Então, a ferroportina a gente falou que é esse transportador, desculpa, esse transportador que a gente tem ali em azul, né? Que faz com que o ferro saia do enterócito e vá para a corrente sanguínea, né? A epsidina é produzida pelo fígado e ela regula essa absorção de ferro, né? Então, vocês têm. Deixa eu fazer uma coisa. Eu vou fazer uma coisa diferente aqui, só para explicar isso aqui para vocês, pessoal, porque eu tô angustiada. Eu não consigo explicar sem mostrar, tá? Então, eu vou abrir aqui. Só para explicar essa figura aqui, depois eu mudo um pouco aqui. Pra vocês entenderem melhor, né? Vamos fazer o trabalho direito aqui, minha gente. Vamos achar aqui a figura. E tem algumas figuras agora que eu vou. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? E vocês vão ver o meu. Apareceu aí para vocês? Eu não tô mais aparecendo, né? Mas mudou de tela? Acho que não, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, né? Calma aí, meus queridos, que agora vai, tá? Problemas técnicos, minha gente. Desculpem por isso. Eu acho que mesmo assim vocês não vão ver. Deixa eu ver. Eita, gente. Agora sim. Aí, né? Agora sim. Muito bem. Consegui o que eu queria aqui. Agora vocês veem a mãozinha aqui. Muito bem, muito bem. Então, essa figurinha que eu quero mostrar para vocês. Vocês têm aqui o lume intestinal, representação do ferro, né? E a questão do enterócito aqui, né? O transportador aqui do ferro. E a ferroportina, né? Que é o transportador do ferro para o sangue, né? Do interior do enterócito para o sangue. Quando a gente tem uma situação de deficiência de ferro, eu tenho pouco ferro disponível no meu sangue, ou no meu corpo, enfim, eu, como por exemplo, numa anemia ferropriva, numa hipóxia, em que eu preciso usar mais ferro para produção, para eritropoiese, eu vou ter a produção de epsidina diminuída,
porque aí eu vou ter essa absorção de ferro que eu preciso, né? Numa situação de excesso de ferro, por exemplo, ou numa situação de inflamação, eu vou ter aumento da produção de hepcidina no fígado, e essa hepcidina vai se ligar à ferroportina, e essa ferroportina vai ser absorvida para dentro da célula. Ou seja, eu posso ter um monte de ferro lá no intestinal, eu posso até absorver uma quantidade desse ferro para dentro dos enterócitos, mas esse ferro não vai para a corrente sanguínea. Então, eu vou ter uma inibição da absorção quando eu tenho níveis normais ou altos de ferro, e eu vou ter uma liberação dessa absorção quando eu preciso absorver mais ferro. E quem faz isso é a hepcidina. Só que a hepcidina é uma proteína que é influenciada por inflamação, ou seja, se eu tenho um processo inflamatório, eu aumento a produção de hepcidina, porque ela é produzida pelo fígado, e aí isso atrapalha a absorção de ferro, né? Então, por isso que também é uma situação de inflamação crônica, às vezes a gente tem deficiência de ferro, mesmo tendo consumo, né? Porque eu tenho essa hepcidina que faz essa regulação, tá? Deu para entender agora, né? E eu vou continuar assim, porque acho que ficou bom. Vocês não estão me vendo, né? Mas acho que não tem necessidade de me ver, né? Mas importante é o conteúdo aí. Depois, o que que acontece? A gente falou que a transferrina se liga ao ferro aqui, né? Então, ó, vocês têm a ferroportina, o ferro é mandado para a circulação e se liga à transferrina que faz esse transporte. O que que acontece? Nas células que precisam desse ferro que está sendo transportado, a transferrina está representada aqui por essas duas bolinhas em azul, com duas bolinhas vermelhas no interior. Ela se liga num receptor de transferrina, e essa ligação da transferrina nesse receptor das células vai fazer com que eu tenha a formação de uma invaginação aqui na célula e uma captação por endocitose. Vai formar uma vesícula a partir ali da membrana plasmática e vai ser englobada para o interior da célula. É assim que a gente tem a absorção do ferro ligado à transferrina. A gente tem uma endocitose mediada por receptor, né? Então, a transferrina se liga no receptor, isso estimula a formação dessa invaginação e a gente capta tudo, capta a proteína com o ferro. No interior lá da célula, esse endossoma, essa vesícula que se forma, vai ser responsável por liberar esse ferro. Então, o ferro vai ser liberado da proteína, né? Então, vocês têm aqui ainda a proteína com o ferro ligado, depois a gente tem a liberação desse ferro, a célula vai usar para o que ela precisar, né? E essa proteína, a transferrina, vai ser liberada de novo para fora, lá para a corrente sanguínea, para fazer a sua função. Vocês têm a representação aqui da transferrina, uma proteína, e ela consegue se ligar a dois átomos de ferro, né? Que é por isso que vocês têm aí os dois pontinhos vermelhos representando dois átomos de ferro que ela transporta, né? Então, a proteína captada libera o ferro, depois a proteína é liberada para a corrente sanguínea de novo, né? E esse ferro vai ser ou usado para compor proteínas, enfim, ou vai ser armazenado na ferritina que a gente falou, tá? Então, vocês têm aqui o armazenamento do ferro, né? Então, quando ele é absorvido e levado para as células, né? Ele vai ser armazenado na transferrina, vai ser transportado pela transferrina, ele vai ser absorvido pelas células e pode ser armazenado na ferritina ou na hemosiderina, que é, na verdade, um agregado de ferritina e ferro, mas é mais difícil ter a formação, se forma mais essa hemosiderina quando tem excesso de ferro. Mas a gente vai armazenar na ferritina. Você tem aqui uma representação da ferritina, uma proteína globular, redondinha, e no interior esse ferro fica guardado. E essa transferrina pode também, né, fazer esse transporte desse ferro para a formação de mioglobina lá dos músculos, né, que vai ter o grupo M com ferro na hemoglobina das células vermelhas, que vai ter, então, esse ferro no interior lá do grupo M também, né? E a gente tem estoques maiores de ferro no fígado, no baço, na medula óssea, no músculo esquelético, que são tecidos onde esse ferro seria uma maior quantidade, seria mais importante por causa da sua função, né? Não que a gente não tenha em outros tecidos, mas a gente teria mais nesses, né? E aí, o que acontece?
não é do nada que aparece uma anemia, né? A gente vai ter estágios para o desenvolvimento de uma anemia que começa com uma situação de deficiência de ferro e isso vai evoluindo até chegar numa anemia e os parâmetros laboratoriais vão ir se alterando conforme essa evolução, né? Então, vocês têm aqui uma figura que mostra os estágios de deficiência de ferro. Então, aqui a gente teria uma depleção do estoque de ferro. A gente teria um estágio 2, que é uma deficiência de ferro leve, né? Então, eu tenho uma deficiência de ferro aqui. E o estágio 3, que seria uma deficiência funcional de ferro, ou seja, eu tenho uma anemia. Eu não estou conseguindo usar esse ferro para funções que eu preciso porque eu tenho pouco ferro. E aí a gente tem anemia se instalando. Isso tanto nos estoques de ferro, quanto no transporte de ferro, quanto na função de ferro, né? Então, conforme vai evoluindo, eu vou diminuindo os estoques de ferro. E por que a gente tem esses estágios? Justamente porque a gente tem estoques de ferro no nosso corpo. Então, não é do nada, de um dia para o outro, que eu vou desenvolver anemia. Eu preciso de um tempo em deficiência de ferro para que eu tenha, de fato, esses estoques sendo depletados, esse transporte de ferro sendo comprometido, e aí a função do ferro sendo comprometida também. E a gente tem aqui as funções, as mudanças, as alterações hematológicas que a gente observa, né? Então, num primeiro estágio, o que vai reduzir são os estoques de ferro. Quando a gente tem redução de estoque de ferro, quem faz o estoque de ferro é ferritina, então eu vou ter redução de ferritina, né? Quando eu tenho um estágio 2 aqui, que é uma deficiência de ferro leve, eu tenho uma diminuição da ferritina, mas eu também vou ter outras alterações, que são principalmente diminuição de ferro no sangue, diminuição SSI aqui é de ferro sérico, eu vou ter diminuição da saturação da transferrina, que é a proteína que faz o transporte, eu vou ter aumento da capacidade de ligação total do ferro, e eu vou ter diminuição da epsidina, né? A epsidina é aquela que controla a regulação. Então, se ela está diminuída, eu vou tentar aumentar a absorção, né? Então, aqui vocês têm algumas alterações que começam a aparecer quando eu tenho um estágio mais avançado, e quando eu tenho anemia, daí sim eu vou ter uma redução de ferritina, uma redução de ferro sérico, uma redução de saturação de transferrina, mas eu já vou ver alterações no hemograma, que inicialmente não existem, né? Então, eu vou ter diminuição de hemoglobina, eu vou ter diminuição da hemoglobina corpuscular média, né, do HCM, e vou ter diminuição do VCM também, né? Então, vou ter outras alterações, e a gente só vê alteração no hemograma no final do processo, né? Quando a anemia está alterada, ela está instalada, antes não, tá? E o que causa, né, essa deficiência de ferro? Então, a gente pode ter uma ingestão reduzida, então eu posso ter uma dieta pobre em ferro, eu posso ter uma quantidade de ferro baixa de um ferro biodisponível, né? Um ferro M, eu posso estar consumindo menos, posso estar consumindo mais um ferro menos biodisponível, ou uma menor ingestão de alimentos de uma forma geral, né? No processo de desnutrição, que eu não tenho um consumo alimentar adequado, eu não vou ter uma quantidade nem de ferro, nem de outros nutrientes adequados, né? Eu posso ter uma ingestão adequada, mas ter uma absorção prejudicada, né? Então, a questão de acloridria, ou seja, diminuição de acidez, a acidez é importante para a absorção de ferro. Quando eu tenho gastrectomia, que essa redução de estômago, né, ou uma remoção do estômago, cirurgia bariátrica ou por qualquer outra situação, isso reduz, né, a questão de acidez, então leva a uma redução, uma hipocloridria ou uma acloridria. A questão de doença celíaca, que vai levar a lesão lá dos enterócitos e vai lesionar vai alterar todo o processo de absorção, né? Então, porque na doença celíaca, eu tenho uma resposta imunológica que vai destruindo essas células, os enterócitos, e aí eu posso ter uma absorção reduzida não só de ferro, mas de vários nutrientes, né? Infecção por Helicobacter pylori, eu posso ter também essa alteração como eu tenho inflamação ali, né? Eu posso ter uma alteração de absorção. A presença de inibidores, né? Fitatos, taninos interagem com esse ferro e inibem a sua absorção. Uso de medicamentos, principalmente que são inibidores da bomba de prótons, o que reduzem a acidez no estômago, podem diminuir essa absorção.
Além disso, eu posso ter uma perda aumentada de ferro, né? Então, perdas de sangue, por exemplo, no trato gastrointestinal, né? Perda de sangue oculto, perda de sangue na urina, né? Perdas ginecológicas mais consideráveis, uso de medicamentos também, aspirina, anti-inflamatórios e parasitas como ancilostoma, né? Que não é tão comum. E uma demanda maior, né? Então, a gente tem situações de gravidez, lactação, infância, adolescência, em que eu tenho uma necessidade maior de ferro. E aí, se eu não atingir essas necessidades, eu posso ter uma deficiência, eu posso ter uma anemia, né? E aí, a gente vai ter os marcadores. Então, a gente tem aqui uma lista de marcadores: ferritina, ferro sérico. O ferro sérico não é o melhor marcador, justamente porque ele demora mais para se alterar por causa desses. O ferro no sangue demora mais para se alterar por causa desses estoques que a gente tem. Então, não é o melhor marcador. A capacidade total de ligação do ferro, o índice de saturação da transferrina e o hemograma, todos aqueles parâmetros que a gente já viu, né? Então, não vou repetir essa parte do hemograma, né? O que a gente tem? Então, os níveis de ferritina, que é a proteína que estoca o ferro, vão estar relacionados ao nível de ferro, né? Então, eu vou ter uma redução desses níveis de ferritina sérica. Normalmente, quando está abaixo de 10 nanogramas por ml, já é um indicativo gritante, assim, né, de que a anemia está aí, batendo na porta. Mas ela tem limitações na sua interpretação, porque ela é uma proteína de fase aguda, depois a gente vai falar dela de novo, né? Mas, resumindo, a inflamação ela pode estar aumentada. Ou seja, pode estar mascarando uma deficiência de ferro, né? Não quer dizer que se eu tenho ferritina mais alta, que eu tenho ferro ok, né? Porque ela e por isso não é importante avaliar outros parâmetros além da ferritina, né? O ferro sérico, como eu falei, né, não é um parâmetro tão específico para avaliar no início. Normalmente ele demora mais para se apresentar reduzido, mas na anemia ele vai se apresentar reduzido. A transferrina, a gente pode medir ela, a quantidade de transferrina, e aí ela pode estar aumentada, ela responde de forma compensatória, né? Meu fígado produz mais transferrina para tentar transportar mais ferro, né? Melhorar a eficiência de transporte. Mas se a gente avalia a saturação, que é a quantidade de ferro que está ligado nela, a gente vai ter essa saturação diminuída. Depois, a capacidade total de ligação do ferro vai estar aumentada, e eu vou passar aqui para explicar isso para vocês, tá? Vocês têm o TIBC, que é a capacidade total de ligação do ferro. Essa medida representa a quantidade de transferrina que está disponível para se ligar ao ferro, né? Então, como numa situação de anemia, a produção de transferrina aumenta por causa dessa deficiência, eu vou ter um monte de transferrina. Vocês têm a representação aqui, né, da transferrina, que ela liga dois átomos de ferro. A gente vai ter bastante transferrina, mas nem todas vão estar com ferro ligado, porque eu tenho pouco ferro disponível, né? Então, a capacidade total de ligação do ferro à transferrina vai estar aumentada, porque se eu pegar essa transferrina que não está ligada ao ferro e colocar no meio com ferro, esse ferro vai se ligar a ela, porque o ferro tem afinidade a essa proteína, né? Então, o que acontece? Essa capacidade total de ligação do ferro à transferrina vai estar aumentado, porque eu tenho transferrina disponível para se ligar no ferro. Se eu tivesse todas as transferrinas com ferro ligado, como está essa aqui, a gente não teria essa capacidade total de ligação do ferro aumentando, porque se ela está ocupada com ferro, ela não consegue ligar esse ferro que está disponível, né? Mas a gente tem que cuidar aqui, porque ela pode ser alterada em doenças inflamatórias e pode estar baixa em doenças, por exemplo, uma desnutrição, uma doença hepática, porque ela é produzida no fígado, né? Então, aqui o contexto é importante, né? Também. Assim como se eu for avaliar a ferritina, o contexto é importante, né? Sempre o contexto é importante, né, gente? E aí a gente tem a capacidade total de ligação do ferro na transferrina, a gente tem a saturação da transferrina. Que a saturação da transferrina vai avaliar a razão entre quantidade de ferro e o TIBC, né? A capacidade total de ligação do ferro. E aí vai indicar o quanto de transferrina está ocupada com esse ferro, né? Ou seja, quando a gente fala de saturação, a gente está falando, a proteína está saturada porque ela está com o ferro ligado.
Se ela não está saturada, ela está vazia, sem ferro ligado, né? Então, aqui vocês têm de novo uma representação da transferrina e ela está com o ferro ligado aqui, então ela está saturada. Se eu tenho menor quantidade de ferro circulando e a minha capacidade total de ligação do ferro está aumentada, o que vai acontecer? A minha saturação de. Isso vai indicar que a minha saturação de transferrina está reduzida, porque eu tenho mais transferrina, mas eu tenho menos ferro ligado a ela, tá? E aí eu vou confirmar essa deficiência de ferro por esse parâmetro, mas eu tenho que avaliar junto com os outros parâmetros ali para ter certeza, né, desse indicador. Tudo bem? Esses dois aqui normalmente são parâmetros que geram um pouquinho mais de dificuldade na sua interpretação, então eu deixei eles explicados com mais detalhes. Gente, dúvidas? Perguntem aí. Complementando aqui, então, numa situação de anemia, hematócrito vai estar reduzido, anemia ferropriva, né? Hematócrito vai estar reduzido, porque eu vou ter menos células vermelhas, então aquele volume de células vermelhas, que células vermelhas ocupam no sangue vai estar reduzido. E a hemoglobina vai estar reduzida porque eu não estou produzindo hemoglobina, né? Então, lembrem que o meu VCM vai estar aumentado, que é o tamanho da célula. Desculpa, o meu VCM vai estar reduzido, que o tamanho da célula está menor. E a minha quantidade de hemoglobina vai estar menor também, né? Então, o meu HCM também vai estar menor, tá? E aí, então, aqui eu fiz um resumão, tá? De marcadores laboratoriais em diferentes tipos de anemia. Então, inclui anemia ferropriva, anemia de doenças crônicas, talassemia, a megaloblástica, que pode ser para o B12 ou folato, hemolítica e aplásica, né? Então, vocês têm na anemia ferropriva, o VCM, então o tamanho da célula está reduzido, o HCM está reduzido porque eu vou ter menos hemoglobina, a hemoglobina também vai estar reduzida, né? Então, eu vou ter uma anemia microcítica e hipocrômica, junto com ferritina diminuída. A questão dos reticulócitos, que são células imaturas, né? Células vermelhas imaturas, vai estar ou vai estar normal ou vai estar reduzido. E aqui vocês têm um grau de redução, né? Quando tem mais flechinhas, quanto mais flechinhas, mais reduzido ou mais aumentado, tá? E aí, outros achados é que a minha transferrina vai estar aumentada, a minha saturação de transferrina vai estar reduzida, o ferro sérico também vai estar reduzido e o RDW vai estar aumentado, porque eu vou ter essa variação de tamanho das células, né? Em doenças crônicas, a gente tem aquela questão de redução de disponibilidade do ferro, né? Então, a gente pode ter ferro, mas tem uma redução da disponibilidade. Então, eu posso ter o VCM normal moderadamente reduzido, o HCM também. A ferritina pode estar normal ou aumentada, né? Dependendo se eu tenho inflamação, ela pode estar aumentada, porque nesse caso eu tenho ferro, eu só não estou conseguindo usar esse ferro. Os reticulócitos vão estar diminuídos. Normalmente a transferrina vai estar diminuída um pouco. E vejam por que ela está diminuída, porque eu não tenho uma deficiência de ferro, né? Na talassemia, a gente vai ter o VCM bastante reduzido, então a gente vai ter uma microcitose bem significativa. O HCM vai estar reduzido também. A ferritina vai estar normal ou aumentada, porque eu não tenho deficiência de ferro nesse caso, né? Eu tenho uma questão aí de alteração na produção da hemoglobina. Os reticulócitos vão estar normais, o RDW tende a estar normal, então não tem uma grande variação de tamanho, né? E aqui a gente tem um tipo de hemoglobina, né, que é específica, que vai estar aumentada. Porque a talassemia é uma alteração genética, né? A anemia megaloblástica, por deficiência de B12 e folato, eu vou ter o VCM aumentado, né? Então, minha célula vai estar maior do que o normal. E eu posso ter o HCM também aumentado. Ó, vejam aqui, então eu teria uma hipercromia, né? Que o Cauê perguntou antes. A ferritina vai estar normal, porque eu não tenho deficiência de ferro, tenho deficiência de B12 e folato. Os reticulócitos vão estar diminuídos, porque eu vou ter menos células sendo produzida, né? E eu vou ter alguns outros achados, né? Os neutrófilos hipersegmentados, que são um marcador também de anemia megaloblástica, né? Porque eles também vão ter um problema de divisão aí. Eu posso ter a LDH, que é a lactato desidrogenase aumentada, e bilirrubina também aumentada por causa de uma destruição mais intensa dessas células, né?
Depois a gente vai falar de bilirrubina, enfim, tá? Anemia hemolítica, então, eu vou ter tudo normal, VCM, HCM, ferritina normal, mas reticulócitos vão estar aumentados. Então, que são essas células que indicam que eu estou produzindo mais célula vermelha, né? Porque na anemia hemolítica eu tenho uma destruição dessas células, então a medula vai tentar compensar, né? Produzindo mais. E aí vai aumentar a bilirrubina, vai aumentar a lactato deshidrogenase também, né? E a anemia plásica, a gente também tem um VCM, o CHCM, a ferritina normal. Aqui a gente tem um problema na medula, né? Então, a anemia plásica, eu vou ter essas células lá na medula, não vão estar sendo, não vão estar maturando e não vão estar sendo liberados de forma adequada, né? Os reticulócitos vão estar diminuídos, e aí a gente tem uma pancitopenia, que é uma redução de todos os tipos de célula, né? Então, eu vou ter uma redução de plaquetas, eu vou ter uma redução de leucócitos e de eritrócitos também, e uma medula hipocelular, né? Eu tenho poucas células lá na medula, né? Então, eu tenho problema de produção dessas células lá na medula. Tudo bem? Um resumão aqui para vocês terem uma ideia geral. E daí eu trouxe aqui, eu não tenho um caso de anemia grave aqui, mas eu tenho uma representação aqui de alguns exames, tá? Para vocês verem que algumas situações são bem características, né? Então, vocês têm aqui a ferritina, ferro sérico, índice de saturação de transferina, aqui tá aqui, né? E a capacidade total de fixação aqui, né? Que é a capacidade total de ligação do ferro e hemograma de uma mulher de 36 anos, né? Então, uma mulher em idade fértil, em que o ferro sérico estava em 67. Eu não botei o valor de referência aqui, né? Mas esse ferro tá num limite inferior, tá? Vou fazer uma coisa aqui, eu vou mostrar para vocês o e-book. Só para a gente olhar os valores de referência, que eu não coloquei ali na apresentação, tá? Mas vocês têm o nosso e-book, olha que lindo que ele tá. Vocês vão receber ele, sim, bem bonitão, né? Ele tá praticamente pronto. E aí eu vou passar aqui para a parte do ferro. Então, vocês têm todos os valores de referência, todos. Deixa eu ver aqui onde é que eu tenho. Deu um trabalhão isso aqui, mas tá muito bonito, viu? Estou muito feliz de ter feito isso. E vocês vão ficar muito felizes de ter também, porque vai ajudar muito. Gente, não consigo achar onde é que eu tenho ferro aqui agora. Tá aqui com os micronutrientes, eu acho. Não, também não tá. Tá tão grande, gente. Tem 130 páginas praticamente. E eu nem sei onde é que eu botei a parte do ferro. Mas enfim, tá? Esse ferro tá aqui tá reduzido. Não tá menor que o valor de referência, mas tá mais baixo, tá? Tá mais próximo desse valor de referência. Mas aqui eu quero chamar atenção para ferritina, né? E ferritina, a gente tem um valor de referência que é também não coloquei aqui, né, gente? Mas que abaixo de 10, né, seria um valor crítico, né? Mas para mulheres a gente tenta sempre deixar esse valor de referência, esse valor de ferritina mais próximo de 50, né?
seu ideal. Então, aqui está em 34,9. Então, já está indicando uma deficiência de ferro, mas nessa situação aqui, que vocês podem olhar a data aqui, no hemograma a gente não vê nada de alterado, né? Então, e aí, principalmente em mulheres, a gente não deve só avaliar hemograma, porque tá tudo, se vocês olharem aqui, tá tudo normal. Hemoglobina tá normal, hematócrito tá normal, VCM, HCM, CHCM, RDW tá normal, tá tudo certo. Mas a ferritina estava baixa. Então a gente tem que começar a prestar atenção, porque é o primeiro parâmetro que vai ser alterado. Aqui nesse caso o ferro já está um pouquinho mais baixo, mas não necessariamente o ferro vai estar baixo, né? E aqui numa situação, aqui só para mostrar, né, a saturação aqui está em 29%, então aqui estava normal, é outro momento, né? É a mesma pessoa, mas é em outro momento. E a capacidade total de ligação do ferro estava dentro do valor de referência, estava ok aqui, né? Vai estar aumentada, então vai estar acima desses 428 quando tem uma deficiência de ferro, e a minha saturação vai estar diminuída quando a gente já tem uma anemia mesmo, tá? Só para vocês visualizarem.